E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai bater um papo sobre um livro que é um verdadeiro convite para sentar e ouvir umas boas histórias. O nome já diz tudo. Nem te conto, Crônicas e Memórias. Para começar, vamos pensar numa coisa. Sabe aqueles momentos da vida que são tão absurdos, mas tão absurdos que se alguém contasse, a gente ia jurar que era mentira? Pois é exatamente desse material, dessas pequenas e grandes loucuras do dia a dia, que esse livro é feito. E olha, o prefácio já entrega o tom. A sensação é exatamente essa. Parece que o autor tá te puxando para um cantinho, tipo num bar, e falando: chega aí, deixa eu te contar umas coisas. É um convite para cumplicidade, sabe? Pra gente compartilhar essas lembranças juntos. A primeira parada da nossa conversa é o riso em família. Ah, aquelas histórias de humor, de caos, que só acontecem quando os parentes se juntam. Qualquer evento vira uma verdadeira comédia, né? A gente começa com a crônica O Nariz. Tenta imaginar a cena. Aquele dia super frenético no hospital, um jovem casal prestes a ter a primeira filha, um nervosismo que dá para sentir no ar. E aí, no meio dessa tensão toda, a esposa dá um aviso. Não comenta sobre o nariz enorme do meu avô. Pronto. Foi o gatilho para uma reação em cadeia. O nariz era tão monumental que o autor não se aguentou. E o que era para ser um segredo virou uma pegadinha que foi passando de um para o outro, uma bola de neve de risadas que quebrou totalmente a ansiedade daquele dia. E tem outra história hilária, a do pão de bundinha. A filha do autor chegou a criar uma teoria da conspiração genial, envolvendo todos os padeiros do Brasil. Tudo isso para explicar por que ela sempre ganhava o pão com a pontinha redonda. A realidade? A realidade era bem mais simples. Uma pegadinha de meses, muito bem armada pela própria mãe. Bom, saindo das confusões em família, a gente mergulha de cabeça nas confusões da amizade. Essa parte do livro fala sobre as pegadinhas, os desafios malucos e aqueles laços que a gente cria na juventude e que parecem que vão durar para sempre. A crônica Alfinete é a adolescência pura. As competições eram completamente sem noção. Quem comia mais pimenta, quem aguentava um isqueiro aceso no calcanhar. E o grande finale, espetar um alfinete na perna do amigo no meio de uma daquelas palestras chatíssimas de esquema de pirâmide. Fala sério. E toda a turma de amigos tem sua piada interna, né? A do autor era um grito de guerra. Buda caiu. Essa frase surgiu numa viagem de escola por causa de um amigo que vivia caindo numa trilha. Acabou virando o hino da galera, um daqueles códigos que só eles entendiam. Agora, vamos dar uma respirada. O livro não é só risada e bagunça. Ele também tem um lado muito mais reflexivo, que fala sobre aqueles momentos cheios de nostalgia, de emoção, que acabam moldando quem a gente é. Na crônica Salgueiro e Chorão, por exemplo, a gente conhece o seu Sebastião, o avô do autor. É um retrato pintado com muito carinho e saudade, de uma pessoa gentil, divertida. E tem uma memória visual que é linda demais. O autor, ainda menino, ficava completamente hipnotizado vendo o avô tocar um violão, mas deitado no colo, como se fosse um piano. Foi um momento mágico, que plantou ali a sementinha do amor dele pela música. A crônica 10 anos é uma verdadeira viagem no tempo. A cada década, a vida muda completamente. Aos 11 anos, o mundo era Playmobil e Atari. Aos 21, ele já era pai. Aos 31, aquela fase que a gente acha que entendeu tudo da vida, só para descobrir que não entendeu nada. E aos 41, um novo momento, de olhar para trás e para o futuro. É um belo lembrete de como a gente se transforma. E claro que as memórias também vêm com quatro patas. Em Da Calçada pro Sofá, a gente conhece a história da Biju, uma cachorrinha que foi resgatada da rua, super magrinha no meio de uma enchente gigantesca. Um começo de vida bem difícil. Mas a transformação dela é a parte mais bonita. Aquele bichinho que tinha medo de tudo se tornou uma companheira amorosa, que adora ouvir música e é completamente apaixonada pela família. É uma história linda sobre resgate e, claro, sobre muito amor. Então, depois de tantas risadas, de tanta confusão e de momentos tão ternos, a gente chega ao ponto principal. Afinal, por que essas histórias todas importam tanto? Acho que essa frase do prefácio resume tudo perfeitamente. Contar uma história é resistir ao esquecimento. É um ato de resistência, sabe? É uma forma de manter vivas as pessoas, os momentos, os sentimentos que importam. No fim das contas, este livro é exatamente isso. Uma grande celebração da vida. Com tudo que ela tem.
Os momentos engraçados, os meio estranhos, os comoventes, os bonitos. É uma prova de que as melhores histórias, muitas vezes, são as que estão acontecendo bem aqui, do nosso lado. E para fechar, fica essa reflexão. E quanto a nós? Que histórias a nossa memória guarda? Quais são aqueles causos que resistem ao tempo e que talvez a gente também precise contar?